assim nascerá para uma vida nova, cheia de... Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, a luz da verdade. E nessa oportunidade, com um assunto que é também de muita importância, principalmente porque se trata da vida espiritual, se trata da paz dentro do interior, que se o espírito não estiver bem, ao redor da pessoa tudo irá ruir. Então temos que ter cuidado com uma das coisas principais dentro de nós, que é o nosso espírito, e a paz de Deus, vinda do Espírito Santo. E nós vamos começar meditando em 2 versículos bíblicos que está escrito no Novo Testamento, Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7, que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. A paz de Deus guardará a nossa alma e o nosso espírito. Então, porque há muitas pessoas atribuladas, até dentro das igrejas, porque não colocam a confiança em Deus, não entrega e não confia tudo a Deus, e não procura ter uma afinidade com o Espírito Santo, que é o Espírito da paz de Deus, é a paz do próprio Deus dentro de nós. Por isso que há vidas conturbadas, mesmo dentro da igreja. Pois é, vamos começar aqui, refletindo aqui algumas das coisas, de anotações, inspirações de Deus. A única paz que é permanente e vitoriosa, que supera todo problema dentro ou fora de nós, é a paz do Espírito Santo. Se você vive bem em comunhão com o Espírito Santo, você estará na paz inabalável. Aconteça o que estiver acontecendo de problemas ao nosso redor, mas nunca jamais pode ofuscar a paz que está dentro de você. Você pode estar acontecendo o que tiver ao seu redor, mas quando você tem a paz de Deus, a paz do Espírito Santo dentro de você, ela não vai ofuscar, ela não vai predominar contra a paz que está dentro de você, que é a paz do próprio Deus. Que a pessoa possa analisar bem isso. Se tem algum problema que está ofuscando, que está te deixando nervoso, ansioso, fazendo coisas e tendo certas angústias, certos temperamentos agitados, tem que ver isso. Se você está na paz de Deus, se você está na direção do Espírito Santo, porque na direção do Espírito Santo há paz. A paz do Espírito Santo, nós temos que saber como cultivá-la e nos mantermos intactos dentro de nós, essa maravilhosa paz que nos conserva serenos. A paz do Espírito Santo é uma paz que conserva a pessoa serena. Pode estar um momento atribulado e tudo, mas aquela pessoa que tem a paz do Espírito Santo, a paz do próprio Deus dentro dela, ela fica calma, tranquila, ela não se agita, não fica nervosa. Por quê? Porque o que habita nela é a paz do próprio Deus. Deus se agita com alguma coisa? Deus se preocupa, é ansioso, se atribula com alguma coisa? Não, ele é o príncipe da paz. Ele é a origem da paz. Então, quem está com a paz de Deus dentro da pessoa, com o Espírito Santo, ela não se agita por qualquer coisa. As coisas que estão ao redor dela não vai tirar ela da serenidade de Deus.
A paz do Espírito Santo te conserva sereno de espírito em meio às batalhas da vida. Continuando, outras pontuações e anotações que eu fiz aqui. Temos notado que há pessoas dentro das igrejas, mas a paz de Deus não estão dentro delas, por algum motivo que tenha acontecido. Muitos ainda não entenderam o caminho da fé e por isso ainda lhes falta a paz interior. Ainda não conseguiu crer como está escrito, ainda não vive a fé daquilo que Deus veio trazer, se você crê, porque está escrito, Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas, isso falam sobre o Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, jorra paz no seu interior. Então, essa é a diferença do que falta em muitas pessoas. É crer como está escrito na Escritura, confiar em Deus e estar com a vida colocada nas mãos de Deus. E aí vai jorrar a paz na vida da pessoa. Temos aqui uma reflexão final que diz assim: temos que nos examinar e averiguar dentro de nós. Poxa, será que estou vivendo a paz de Deus de verdade dentro de mim? Pois se a paz de Deus habita em você, então tudo que estiver ao redor não poderá sobrepujar a paz do Espírito Santo que está dentro de você. Então, se realmente a paz de Deus está dentro de você, nada que há de fora, problemas, outras coisas que vêm a rodear a nossa vida para atribular, nada vai sobrepujar, nada vai vencer, vai tirar essa paz de dentro. Por quê? Porque é a paz do próprio Deus. Então, que ficamos conscientes dessa verdade, como se atua, como está verdadeiramente na paz de Deus, como diz as Escrituras. Então, continuando aqui, nós vamos relatar algo muito importante agora, 3 tópicos da palavra de Deus, biblicamente, para você saber. Que paz é essa? Qual foi a paz que Deus prometeu? Como ela se atua? Como ela se evidencia dentro de nós? Vamos ver então, né? Primeiro tópico, Jesus disse, deixo-vos a minha paz. Em quem a própria paz de Deus pode ser perturbada ou ser inquieta? Claro que não. A pessoa tem o seu espírito equilibrado e tranquilo, pois nela habita a paz do próprio Deus. Então, quando habita a paz do próprio Deus, aquela pessoa é equilibrada, é tranquila. Ela se sente em paz, calma. Ela é dominada pelo Espírito da paz, pelo Espírito Santo. E está escrito isso em João 14, 27, que diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como a mundo dá, não se turbe o vosso coração. Então, a paz de Deus, ela é diferente da paz exterior, que muitos aparentam ter, procuram, o mundo procura, porque qualquer coisinha que acontecer de turbulência, de problema, a pessoa fica logo nervoso, fica logo atribulado, porque a paz exterior, o que vem de exterior, consegue vencer aquela pessoa. Mas quando você tem a paz de Deus, que é a paz interior, ela vence as investidas que vêm para tirar a pessoa da paz. Então vamos para o segundo tópico. Como desfrutar esta paz? A paz ela é conquistada pelaquele que tem a vida toda em Deus. Se você não tem aliança com Deus, como é que você poderá ter paz? Está escrito em Romanos capítulo 15, capítulo 5, que Deus
através do intermédio da fé, por Jesus, temos paz com Deus. Então, o primeiro passo, a pessoa tem que ter aliança com Deus, a vida toda em Deus. Quando a pessoa, às vezes, pode estar até dentro da igreja, mas não teve um encontro com Deus, não tem aliança com Deus. Então, a paz de Deus não vai habitar nela. Então, a gente tem que viver essa confiança de fé em Deus, ter o próprio relacionamento de confiança na palavra e no que Deus é. Olha só, uma pontuação aqui e depois o versículo bíblico para comprovar como desfrutar esta paz. Esta paz pode ser desfrutada em diferentes níveis, ou seja, quanto mais obediência e fé houver, mais a confiança aumentará. E mais a confiança aumentará, e mais a ansiedade e o medo diminuirá. Então, quando você confia em Deus, aumenta a obediência a Deus, a palavra, e você começa a ter essa intimidade de confiança com Deus no que Ele é. Pode vir o que vier, mas você não terá medo, porque em você está a paz, a confiança que Deus é com você. Foi o que aconteceu com Davi. Salmo 27, versículo 3, que diz o seguinte: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então foi o que Davi disse, que mesmo que viesse qualquer tipo de guerra contra ele exterior, ele confiaria em Deus. Ele estava em paz. É isso, a paz de Deus, a confiança que você tem em elo de obediência a Deus, te faz ser uma pessoa forte, de confiança e de paz com Deus. Vem o que vier exterior, mas não vai tirar sua tranquilidade, pois é isso que significa paz. Olha só, a paz de Deus não significa ausência de problema. Você pode ter problema como for, cada um de nós temos as nossas lutas ou perigos. No entanto, quem possui tranquilidade e segurança, mesmo em meio às terríveis guerras da vida, ela vai permanecer em paz. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova dia e dia. O interior, ele sempre vai estar em paz. Por quê? Porque nele habita a própria paz de Deus. Que nós possamos refletir, porque a paz, ela começa dentro de uma aliança com Deus, de uma confiança e obediência, você fica em paz. Vamos citar aqui um exemplo bem rápido aqui. Você está em uma rua e existe várias pessoas de má índole, mas se ao teu lado está ali um batalhão da polícia ou do exército, você vai ter medo? Claro que não. Essa é a paz de Deus. Ela se torna intacta, segura, firme para quem a tem dentro dela. É isso que Deus quer que cada um de nós vivamos. Quando você vive numa aliança de obediência a Deus, confia e vive essa intimidade com o Espírito Santo, com Deus, essa intimidade conforme as Escrituras diz, rios de água viva correrão. Se você crê do jeito que está na Escritura. Então, para concluir aqui, uma reflexão. Porque há pessoas que ficam inquietas, sem paz. Por quê? Porque não colocam as coisas nas mãos de Deus, por lhe faltarem confiança.
É o que está escrito em Filipenses 4, 6 e 1 Pedro 5, 7. Não coloca nas mãos de Deus. E aí a ansiedade, a perturbação, tudo vai tomando conta do interior da vida daquela pessoa e a pessoa fica uma pessoa inquieta, uma pessoa que não vai transmitir paz dentro dela nem exteriormente. Para concluir, o ponto final. Mas quando confiamos toda a nossa vida a Deus, nossa alma fica tranquila, em paz e não se abala. É o que eu li na leitura oficial, em Filipenses 4, e versículo 7, que quando entregamos tudo a Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai dominar em paz nossa alma e mente. E o salmista também diz, Salmo 125, versículo 1, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa é a paz que Deus quer que vivamos dentro de nós. Deus abençoe.